ou Automation Edge está criando experiências agradáveis no local de trabalho. Você pode mapear rapidamente seus processos de negócios ou de TI para os fluxos de trabalho do Automation Edge com suas inúmeras ações ou etapas pré-criadas. Olá, eu sou Ciema, da Automation Edge Professional Services. Neste vídeo, mostrarei as etapas do executor do fluxo de trabalho e do executor do processo para chamar fluxos de trabalho ou processos filhos, respectivamente. Vamos começar. Primeiro, vamos ver uma descrição de um fluxo de trabalho e de um processo. Fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho é um agrupamento lógico de etapas de estúdio de processo para processamento de dados em paralelo entre as etapas. Processo. Um processo é um agrupamento de ações ou entradas do Process Studio para criar um fluxo de coordenação de recursos, execução e dependências. Um processo executa atividades serializadas por padrão, ou você pode configurar ações para atividades paralelas. Vamos descrever a etapa do executor do fluxo de trabalho. O executor do fluxo de trabalho é uma etapa na categoria de fluxo para fluxos de trabalho do Process Studio. A etapa do executor do fluxo de trabalho executa um fluxo de trabalho definido anteriormente em um fluxo de trabalho. Ela atua como um container para fluxos de trabalho secundários em um fluxo de trabalho. Ela fornece modularidade ao agrupar tarefas lógicas em fluxos de trabalho separados. Ajuda você a configurar uma hierarquia pai-filho de fluxos de trabalho. A etapa do executor do fluxo de trabalho executa o fluxo de trabalho uma vez para cada linha de entrada no fluxo. Você pode definir campos de linha de entrada como parâmetros e variáveis na etapa do executor do fluxo de trabalho para passar para o fluxo de trabalho filho para processamento adicional. A etapa do executor do fluxo de trabalho funciona das seguintes maneiras. Por padrão, o número de linhas a serem enviadas para o fluxo de trabalho secundário é um de cada vez. Você também pode passar um grupo de linhas incrementando o número de linhas a serem enviadas ao fluxo de trabalho com base em um valor de campo para agrupar ou com base no tempo de espera para coletar as linhas. A primeira linha do grupo de linhas é a linha de resultados usada para definir parâmetros ou variáveis a serem passados para o fluxo de trabalho filho para processamento posterior. Agora vamos dar uma olhada nas opções de configuração do executor do fluxo de trabalho no Process Studio. Estou no Process Studio. Criei um fluxo de trabalho em branco como o fluxo de trabalho pai e um fluxo de trabalho filho em branco. No fluxo de trabalho pai da categoria de fluxo, vou arrastar e soltar a etapa do executor do fluxo de trabalho. Vamos clicar duas vezes para abrir as opções de configuração. Agora, antes de orientá-lo em cada uma das opções de configuração, deixe-me dar algum contexto à etapa do executor do fluxo de trabalho. Vou criar alguns campos de entrada e etapas de destino a partir da etapa do executor do fluxo de trabalho. Portanto, vou cancelar por enquanto. No fluxo de trabalho pai, adicionei uma etapa de entrada CSV. Vamos visualizar os dados na etapa de CSV. Ele tem informações de vendas que são o nome do cliente, o produto, a quantidade comprada e o preço unitário. Então, vamos fechar isso. Conectei a entrada do arquivo CSV à etapa do executor do fluxo de trabalho. Também adicionei uma etapa fictícia como etapa de destino. Agora, vamos tentar nos conectar. Como você pode ver, há 6 opções de saltos de saída da etapa do executor do fluxo de trabalho. Portanto, para atender a todos os resultados, vamos criar 6 etapas de destino como destinos para o resultado da execução, para as linhas de resultado após a execução, para o nome do arquivo de resultado após a execução, somente para os dados de entrada da etapa do executor, a saída principal da etapa e a etapa de tratamento de erros. Portanto, adicionei 5 etapas fictícias e uma etapa de saída de arquivo de texto como etapas de destino do executor do fluxo de trabalho. Vou renomear as etapas. A primeira etapa é para o salto de resultados da execução. A segunda etapa é para as linhas de resultados. É uma saída de arquivo de texto e desejo armazenar o arquivo no diretório atual do fluxo de trabalho. A terceira etapa é para os nomes dos arquivos de resultados. Portanto, deixe-me renomeá-lo para nomes de arquivos de resultados. A quarta etapa de destino é para os dados de entrada da etapa do executor. Vou conectá-la. Vou mudar o nome para dados de entrada. A quinta etapa de destino é a saída principal da etapa. Vou mudar o nome para saída principal. E, finalmente, a última é o tratamento de erros da etapa. Vamos conectar os outros saltos também. O primeiro é a saída que conterá os resultados da execução.
O segundo é uma saída de arquivo de texto para as linhas de resultado após a execução. O terceiro é o nome do arquivo de resultado após a execução e vamos renomear a etapa de tratamento de erros. Para tratamento de erros. Para o tratamento de erros, também precisamos configurar o tratamento de erros na etapa do executor do fluxo de trabalho. Portanto, clique com o botão direito do mouse e selecione Tratamento de erros. A etapa de destino é o tratamento de erros e queremos ativar o tratamento de erros. Você pode especificar os nomes dos campos. O primeiro é para o número de erros. O segundo, descrição do erro. O terceiro, campos de erro. Códigos de erro, e há outras opções para capturar. Por enquanto, vou deixá-los em branco. Clique em OK. Agora vamos configurar a etapa do executor do fluxo de trabalho. Clique 2 vezes. O primeiro é o nome do arquivo do fluxo de trabalho. Portanto, você pode clicar para procurar o fluxo de trabalho filho. Selecionarei o fluxo de trabalho secundário que defini. Você também pode selecionar o fluxo de trabalho filho no repositório. No entanto, essa opção não está disponível no momento, e a opção de repositório por referência também não está disponível. Em seguida, temos os botões Novo fluxo de trabalho e Editar fluxo de trabalho. Você pode clicar em Novo fluxo de trabalho para criar um novo fluxo de trabalho filho ou clicar em Editar fluxo de trabalho para abrir o fluxo de trabalho atual selecionado no nome do arquivo. Agora vamos para as guias abaixo. A primeira é a de nomes de parâmetros. Na coluna Nome do parâmetro variável, você pode definir variáveis para passar para o fluxo de trabalho secundário, e no campo a ser usado, pode especificar qual campo usar para definir o valor da variável ou do parâmetro. Se você especificar um campo de entrada a ser usado, o valor de entrada estático não será usado. Em vez do campo a ser usado, você também pode especificar um valor de entrada estático para a variável ou o parâmetro. Como alternativa, você pode primeiro definir variáveis ou parâmetros no fluxo de trabalho filho e, em seguida, usar o getParameters para buscar os nomes dos parâmetros. Vou usar essa abordagem. Então, por enquanto, clique em OK. Vou acessar o fluxo de trabalho secundário. No fluxo de trabalho secundário, adicionei uma etapa de calculadora para calcular a receita total de vendas como um produto da quantidade e do preço unitário. Portanto, preciso passar os valores do pai para o filho como parâmetros. Então, vou definir os parâmetros. Clique 2 vezes na tela para definir os parâmetros. Na guia Parâmetros. Desejo definir um parâmetro para o nome do cliente, um parâmetro para o produto, um parâmetro para a quantidade e um parâmetro para o preço unitário. Deixe-me fornecer uma descrição: cliente, produto, quantidade e preço unitário. No tipo, o cliente é uma string, o produto é uma string, a quantidade é um número inteiro e o preço unitário é um número inteiro. Portanto, defini os parâmetros do fluxo de trabalho filho. Agora vamos voltar ao fluxo de trabalho pai. Clique na etapa do executor do fluxo de trabalho. Clique no botão Get Parameters, obter parâmetros, para obter os parâmetros do fluxo de trabalho secundário. Como você pode ver, os 4 parâmetros. Agora, para o cliente, desejo fornecer um valor do campo do cliente. Portanto, o valor de entrada estático não será usado. Posso até mesmo excluí-los. Para o produto, vou escolher o campo do produto do arquivo de entrada CSV, a quantidade do arquivo de entrada e o preço unitário. Agora vamos prosseguir e concluir as configurações da etapa do executor do fluxo de trabalho. E, em seguida, continuaremos com o fluxo de trabalho filho. Portanto, a próxima opção é herdar todas as variáveis do fluxo de trabalho. Você pode marcar a caixa de seleção para passar todos os parâmetros do fluxo de trabalho para o fluxo de trabalho filho especificado. Ela é selecionada por padrão, e então temos a opção comum para todas as guias. Em caso de erro, executar somente o caminho do erro. Como vimos, a etapa do executor do fluxo de trabalho tem várias etapas de destino. Executa todas as etapas de destino e segue os saltos de todas as etapas de destino. Em caso de erro, ela também segue todos os hops de destino. No entanto, você pode verificar se o caminho de erro executa somente o caminho de erro para ignorar os outros saltos em caso de erro. Portanto, vamos verificar isso. Vamos para a próxima guia, agrupamento de linhas. Nessa guia, você pode especificar o número de linhas de entrada a serem passadas para o fluxo de trabalho como linhas de resultado. A primeira opção é o número de linhas a serem enviadas ao fluxo de trabalho. O padrão é 1. Ele envia uma linha de cada vez para o fluxo de trabalho secundário. No entanto, você pode incrementar o valor para qualquer número.
Por exemplo, se você especificar 5, então após cada 5 linhas, o fluxo de trabalho será executado após cada 5 linhas. E essas 5 linhas serão passadas de cada vez para o fluxo de trabalho. No entanto, ele usa apenas a primeira linha para definir os valores dos parâmetros. Agora, se você deixá-la em branco, as outras opções serão ativadas. No campo para agrupar profissionais, você pode selecionar um campo de agrupamento, por exemplo, cliente. Assim, as linhas serão acumuladas em um grupo, desde que o valor do campo permaneça o mesmo. Se o valor for alterado, o fluxo de trabalho será executado, e as linhas acumuladas serão passadas para o fluxo de trabalho. No entanto, a primeira linha, ou seja, a linha de resultado, é usada para definir o valor das variáveis ou parâmetros a serem passados para o fluxo de trabalho filho. Vamos deixá-la em branco. E a terceira e última opção é o tempo de espera para coletar as linhas antes da execução. Portanto, especifique o tempo máximo em milissegundos para acumular linhas antes de executar o fluxo de trabalho. Vou demonstrar todas as opções. Por enquanto, vou começar com a opção padrão, ou seja, passarei uma linha para o fluxo de trabalho filho. A próxima é a guia de resultados da execução. Agora, como já conectamos os hops de destino, ele selecionou a etapa de destino dos resultados da execução como a etapa de destino para os resultados da execução. Você pode configurar os outros campos, como o nome do campo do tempo de execução. Portanto, forneça um nome de campo para armazenar o tempo de execução em milissegundos, ou forneça o nome do campo para armazenar o resultado da execução, ou o nome do campo para armazenar o número de erros, e assim por diante. Assim, ele captura todos os resultados da execução. Portanto, nessa guia, você pode configurar nomes de campos para capturar todos os resultados da execução. A próxima é a linha de resultados. Como já conectamos o salto, ele selecionou as linhas de resultado como a etapa de destino do salto de saída, o layout esperado das linhas de resultado. Agora, no nome do campo, você pode especificar os nomes de campo provenientes do fluxo de trabalho filho que fazem parte do resultado. Certifique-se de que o nome do campo seja exatamente igual ao do fluxo de trabalho filho. Você pode especificar de forma correspondente o tipo de dados na lista suspensa, o comprimento e a precisão. No entanto, você pode deixar essa tabela em branco. E se quiser ver todos os campos do fluxo de trabalho filho nas linhas de resultado de saída. Por enquanto, para esta demonstração, vou deixá-la em branco. Vamos para os arquivos de resultados. Você pode selecionar a etapa para enviar os arquivos de resultado. Como já desenhamos o salto, ele já selecionou a etapa de destino e especificou um nome de campo para armazenar o nome do arquivo de resultado. E, por fim, as configurações de registro são opcionais. Você pode ativar a caixa de seleção se quiser especificar um arquivo de registro. Você pode continuar anexando ao mesmo arquivo. Você pode fornecer um caminho para seu arquivo. Armazenarei um arquivo no diretório atual do fluxo de trabalho e você pode especificar uma extensão para o arquivo. Você pode selecionar um nível de registro. Os níveis de registro são iguais aos do Process Studio. Vou deixá-lo como básico, que é o padrão. Vou alterar o nome do arquivo de registro para log. Assim vimos as configurações do executor do fluxo de trabalho. Por enquanto, vamos clicar em OK. Salve seu fluxo de trabalho. Vamos para o fluxo de trabalho secundário. Agora, no fluxo de trabalho secundário, já definimos os parâmetros que desejamos ler. Agora, para obter os parâmetros como campos no fluxo, vou arrastar e soltar uma etapa de obtenção de variável e conectá-la à etapa da calculadora. Vamos configurar a etapa de obtenção de variáveis. Clique no botão Obter variáveis. Ele obtém todas as variáveis. Vou soltar as variáveis extras e quero manter o cliente, o produto, a quantidade e o preço unitário. Alterei a ordem das variáveis para cliente, produto, quantidade e preço unitário. Vou alterar o tipo de dados. Da quantidade para inteiro e o preço unitário para inteiro. No formato, vou selecionar o hash para um número inteiro. Vamos clicar em OK. Agora temos as variáveis passadas do pai para o filho. Na etapa da calculadora, quero criar um novo campo para a receita de vendas e quero calcular um produto de 2 números, ou seja, quantidade e preço unitário. Deixe-me clicar em OK. Agora, quero copiar os resultados do fluxo de trabalho secundário, ou seja, todos os 5 campos, incluindo cliente, produto, quantidade, preço unitário e receita de vendas para o fluxo de trabalho principal. Há uma etapa disponível no Process Studio, copiar linhas para o resultado. Então, vamos arrastar e soltar as linhas de cópia para o resultado. Vamos clicar 2 vezes.
Ela tem apenas o nome da etapa para configuração e não há outras configurações. Ele copia todas as linhas para o resultado. Assim, todas as linhas estarão disponíveis no resultado e poderemos ver os resultados nas etapas de destino. Agora, vou voltar ao fluxo de trabalho filho. No meu primeiro caso, estou passando uma linha de cada vez. Para poder visualizar isso, vou adicionar um alerta. Vou adicionar a etapa JavaScript, modificada ao fluxo de trabalho, e desejo criar um alerta para ver o nome do cliente e um alerta para ver o produto. Então, vou clicar em OK. Agora, vou voltar para o pai. Estamos prontos para executar o fluxo de trabalho. Vamos clicar em executar. Assim, você pode ver o primeiro cliente e o produto correspondente, o segundo cliente e o produto, a terceira linha, o quarto cliente e o produto, a quinta linha, a sexta linha sendo passada para o fluxo de trabalho filho, a sétima linha sendo passada, a oitava linha, a nona linha e a 10ª linha. Portanto, ele passou a linha uma de cada vez como esperado. Agora vamos verificar as etapas de destino. Vamos visualizar os dados. Primeiro, vou para a etapa de entrada CSV. Como você pode ver, ela tem 10 linhas de entrada. E vamos ver a etapa de destino. O primeiro é o resultado da execução, que fornece o tempo de execução, o resultado da execução, o número de erros e todos os campos configurados. Vamos para as linhas de resultado. É uma saída de arquivo de texto. Então, vou verificar os recursos. Vou abrir o arquivo. Você pode ver as informações de cliente, produto, quantidade, preço unitário e receita de vendas no arquivo. Vamos fechar o arquivo. Vou ver os nomes dos arquivos de resultados. Como não havia nomes de arquivos, o campo de nome de arquivo está em branco. Nos dados de entrada, você pode ver todas as linhas de entrada. E no tratamento de erros, você pode ver os campos de erro. No entanto, não houve erros durante a execução. Também podemos verificar o arquivo de registro. Ele armazenou os registros da execução do fluxo de trabalho no nível básico. Voltemos ao executor do fluxo de trabalho. No agrupamento de linhas, vamos remover a primeira opção e no filtro para agrupar linhas, vamos especificar o cliente. Assim, ele agrupará por cliente, e se houver alguma linha de entrada consecutiva com o mesmo nome de cliente, ele escolherá apenas a primeira, para passar como uma linha de resultado para o fluxo de trabalho secundário. Então, vamos clicar em OK. Vamos executar o fluxo de trabalho. Ele mostra o primeiro cliente. Ele mostra o segundo cliente, o terceiro cliente e, em seguida, o cliente da borda de automação aparece novamente. E o último cliente aparece novamente. Vamos verificar o arquivo CSV. Portanto, ele pegou uma linha de Thunderbolts dos 4 Thunderbolts consecutivos, uma linha de borda de automação, uma linha do Google, uma linha de borda de automação novamente, pois há 2 valores consecutivos, e em seguida, uma linha do Google novamente. Da mesma forma, você pode explorar a opção da terceira guia de agrupamento de linhas. Esse é o momento de aguardar a coleta de linhas antes da execução. A seguir, veremos a etapa do executor do processo. Agora vamos descrever a etapa do executor do processo. Ela se comporta de forma semelhante à etapa do executor do fluxo de trabalho. O executor do processo é uma etapa na categoria de fluxo para fluxos de trabalho do Process Studio. A etapa do Process Studio executa um processo previamente definido de dentro de um fluxo de trabalho. Ela atua como um container para processos filhos no fluxo de trabalho pai. Fornece modularidade ao criar fluxos diferentes em processos separados. Ajuda a criar uma hierarquia pai-filho de processos em um fluxo de trabalho. A etapa do executor do processo executa o processo uma vez para cada linha de entrada no fluxo. Você pode definir os campos de linha como parâmetros e variáveis a serem passados para o processo para processamento posterior. A etapa do executor do processo funciona das seguintes maneiras. Por padrão, o número de linhas a serem enviadas para o processo é uma de cada vez. Você também pode passar um grupo de linhas incrementando o número de linhas a serem enviadas ao processo com base em um valor de campo para agrupar por ou com base no tempo para coletar linhas. A primeira linha do grupo de linhas é a linha de resultado para definir parâmetros ou variáveis a serem passados ao processo para processamento posterior. Agora vamos dar uma olhada nas opções de configuração da etapa do executor do processo no Process Studio. Estou no Process Studio, criei um fluxo de trabalho pai com uma etapa do executor do processo e um processo filho. As configurações da etapa do executor do processo são:
semelhantes às da etapa do executor do fluxo de trabalho. Por isso, não explicarei cada uma das opções. Mostrarei apenas as configurações da etapa do executor do processo no contexto de um fluxo de trabalho. Então, vamos começar. Estou no fluxo de trabalho principal. Defini um parâmetro, nova mensagem. Em seguida, temos uma etapa de obtenção de variável e criei um novo campo, nova mensagem. Passo o campo para a etapa do executor do processo. E quero que a etapa do executor do processo o passe para o processo filho para processamento adicional. Agora, antes de falar sobre o executor do processo, vamos ao processo filho. No processo filho, tenho uma caixa de mensagem de exibição para mostrar a mensagem passada do processo pai para o processo filho. Portanto, para passar o parâmetro do pai para o filho, vou definir um parâmetro no processo filho. Chamei esse parâmetro de mensagem do tipo string. Clique em OK. Voltemos ao fluxo de trabalho pai. No pai, vejamos as configurações do executor do processo. Em primeiro lugar, no processo, selecionei o processo filho e, nos parâmetros, usei o getParameters para buscar o parâmetro do processo filho e estou passando o valor do novo campo de mensagem. As outras configurações para agrupamento de linhas, resultados de execução, linhas de resultados, arquivos de resultados e configurações de registro são exatamente semelhantes à etapa do executor do fluxo de trabalho, portanto, não as explicarei em detalhes. Vamos clicar em OK. Agora, a partir da etapa do executor do processo, há 5 possíveis saltos de saída. Portanto, ele tem um salto a menos em comparação com o executor do fluxo de trabalho. Não tenho salto para mostrar todas as linhas de entrada. Deixe-me excluir um dos saltos para que eu possa mostrar as opções de salto. Ele tem as opções para capturar os resultados da execução, as linhas de resultado após a execução, os nomes dos arquivos de resultado, a saída principal e o tratamento de erros da etapa. Portanto, a primeira é para os resultados da execução. Estou no fluxo de trabalho pai. Vamos executar o fluxo de trabalho, para que possamos ver se o parâmetro é passado do fluxo de trabalho pai para o fluxo de trabalho filho. Antes de executar, deixe-me mostrar o valor do parâmetro. Portanto, o valor padrão do parâmetro nova mensagem é demo do executor do processo e alertaremos a nova mensagem. E no fluxo de trabalho filho, temos uma caixa de mensagem de exibição que mostrará um agradecimento e a mensagem. Então, vamos executar o fluxo de trabalho. Ele exibe o primeiro alerta, contendo o valor padrão Process Executor Demo, e exibe a segunda caixa de mensagem, contendo o agradecimento e o valor da mensagem. Eu lhe dei um passo a passo das configurações da etapa do executor do processo. Vamos recapitular. Vimos as etapas, a descrição e as opções de configuração do executor do fluxo de trabalho e do executor do processo. Você pode dar início à sua jornada de transformação digital com as plataformas de IA conversacional e de hiperautomação da Automation Edge.